Olá, está no ar mais um programa Vida de Meia aqui no canal Empreender. Aqui você conhece os processos de empreendedores que decidiram apostar em si mesmo e formalizar um próprio negócio. Hoje nós temos a participação da Angélica Córdova, jornalista e analista do Sebrae. Ela vai falar sobre o negócio da Letícia Madeira, uma microempreendedora individual que encontrou no trabalho com ervas uma maneira de ganhar dinheiro e de se livrar de uma depressão. Assim nasceu a poderosa Isis, bruxaria natural. Vamos conhecer na tela. Olá, eu sou Letícia Madeira, responsável pela Poderosa Isis, que é uma marca de bruxaria natural, e hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a minha empresa. Esse aqui é meu ateliê, ele fica aqui dentro da minha casa, é um espaço relativamente pequeno, mas é onde eu trabalho, né, hoje em dia. Já foi muito menor que isso. Mas queria começar falando de como eu comecei, como eu cheguei até aqui. Como que começou a Poderosa Isis, de onde que veio. Antes de eu empreender, antes de eu ter uma marca, eu já fiz muita coisa na minha vida, já trabalhei com circo, já trabalhei com teatro, com cinema, trabalhei em academia de ginástica, em shopping, enfim, já fiz de tudo. E nunca tinha tido a coragem de começar um negócio próprio, nunca achei que fosse pra mim, nunca achei que eu seria capaz. Eu sou taurina, muito terra, muito pé no chão, e achei que nunca ia conseguir ter uma vida de autônoma, né, assim. Sem uma segurança financeira, né? Bom, e a minha história com a Poderosa Isis começou no finalzinho de 2019, que eu passei por um trauma grande na minha vida, um problema bem sério. Comecei a ter crise de ansiedade, tive que buscar ajuda, tive uma rede de apoio muito boa, isso foi muito importante para mim, minha família, meus amigos, enfim. Mas ao mesmo tempo o meu mundo caiu, porque quando eu cheguei a procurar ajuda, terapia, psiquiatra, enfim, por conta da ansiedade, eu descobri que eu ia ter que começar a tomar remédio. E aquilo pra mim foi um absurdo, eu achava que só eu no mundo tomava remédio, né? E aí, junto com, né, ao mesmo tempo que eu tava ali com o tratamento médico e tudo, eu comecei a buscar uma cura um pouco mais natural. Então, fazer com que eu tivesse que tomar esses remédios por um tempo mais curto, né? Tentar melhorar a minha qualidade de vida, melhorar, ter mais bem-estar, ter mais qualidade de vida mesmo, a partir do conhecimento das plantas. Então, eu voltei para minha ancestralidade, fui buscar o que minha avó fazia quando eu era criança, o que a gente usava em casa, as ervas, os chás, né? As plantas. E ao mesmo tempo que aconteceu tudo isso, o comecinho de 2020 veio a pandemia. Então parece que tudo casou assim para que acontecesse realmente aquilo. Eu comecei a trabalhar mais de casa e aí no tempo que como eu tinha mais tempo, né, por conta de estar ali de home office, eu comecei a fazer os incensos, estudar as ervas, buscar cursos, aulas, vídeos, enfim. E comecei a me nutrir de informações, comprar livros, estudar, ler. E aí cheguei nos incensos, nos cumbaiás, nos sprays energéticos. E tudo foi caminhando para o que é hoje a Poderosa Isis, que é uma marca de bruxaria, uma marca ritualística, que busca trazer mais bem-estar, uma energia melhor para o nosso dia a dia, trazer essa ancestralidade para o nosso dia a dia na cidade. Mesmo que a gente esteja no meio de São Paulo, numa selva de pedra, a gente consegue inserir um pouquinho dessa ancestralidade no nosso dia a dia, na nossa vida, né? E é isso que a Poderosa Isis propõe. Falando sobre as vantagens, né, de ter um CNPJ, de ser MEI, de, né, trabalhar por conta, exatamente você conseguir ser dono do seu nariz, sabe? Tipo, você manda no seu trabalho, eu produzo bem das 2 da manhã às 6, então você vai trabalhar das 2 às 6. Ninguém vai virar pra você e falar, olhe, trabalhe tal horário. Isso era um problema que eu enfrentava muito quando eu era CLT.
Eu sou uma pessoa muito do dia, muito da manhã, não gosto de trabalhar à noite, então deu 6 horas, passa régua, não quero trabalhar mais, eu não produzo mais bem depois desse horário, entende? Tipo, não vai ser legal, nem pra mim, nem pro meu trabalho, né? Só que quando você trabalha para alguém, você tem que se submeter a essas regras, né? Que outra pessoa colocou ali pra você. Então ela não tá se importante se você trabalha bem naquele horário ou não. Ela simplesmente precisa que você trabalhe naquele horário. E tipo, problema seu se você não trabalha bem naquele horário. Se vire para trabalhar. E isso é uma grande vantagem, você conseguir ser dono, né, dos seus horários. Então, por exemplo, eu trabalho bastante de final de semana, faço bastante feira, faço bastante evento, mas aí chega na segunda-feira, eu descanso, né? A minha fonte principal de vendas é o meu site, então todos os dias eu acordo, entro lá no site, vejo as vendas que rolaram, preparo os pedidos, envio pelo correio ou envio para motoboy quando é, né, uma região próxima aqui de São Paulo. E aí, além das vendas do site, eu também de vez em quando atendo ou por direct, né, por mensagem, enfim, um ou outro tem dificuldade às vezes com o site e aí prefere um atendimento mais, né, mais exclusivo, vamos dizer assim. Então eu atendo também por mensagem e faço bastante evento, né? Faço feiras, tô sempre presente aí no que tá acontecendo, assim, para ter essa parte também não só virtual, mas a parte presencial. A Poderosa Isis não tá em nenhuma loja, eu não tenho uma loja física, eu não faço parte de nenhuma loja, porque hoje em dia tem várias lojas colaborativas e tal, mas ainda não estou em nenhuma loja, né? Eu tenho muita vontade de ir para fora, tipo, de levar a minha marca, levar o meu trabalho para a Europa, principalmente. Então, a minha vontade, assim, com a Poderosa Isis, eu já tô começando uma caminhada nesse sentido, que eu comecei a fazer algumas oficinas aqui em São Paulo, umas oficinas presenciais. Muita gente pede para fazer oficina virtual, mas ainda não é uma coisa que eu me sinto muito à vontade para fazer, porque eu acho que a produção de um incenso, assim, ela tem que ser presencial. É muito difícil traduzir isso online. É óbvio que é possível, mas eu ainda não me sinto preparada para isso. Mas o que eu gostaria é de levar essas oficinas, levar esse conhecimento, levar um pouco disso para fora do Brasil. Acho que esse é o meu principal foco de futuro, assim, agora, o que eu penso agora. Não penso em abrir uma loja, isso não faz parte dos meus planos, assim, não é uma coisa que eu penso. Mas principalmente de viajar, de estar fora do Brasil, levar o meu trabalho para fora, isso com certeza, esse é um plano, assim. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu faço, um pouquinho do que é bruxaria natural, do que é Poderosa Isis. Eu acho que o carro-chefe da Poderosa Isis são os incensos. Eu faço esse tipo de incenso aqui, que é um incenso 100% natural, né? Ele é feito com as plantas. Então eu tenho aqui em casa, né, aqui no ateliê, um varalzinho onde eu seco as minhas ervas. E aí, a partir delas, eu monto esse tipo de incenso aqui. E o incenso, ele é para uma defumação, né? Para você fazer aí uma limpeza, uma proteção no ambiente, seja a sua casa, seu trabalho, enfim, onde você quiser. E todos os incensos aqui da Poderosa Isis são feitos à mão por mim, aqui nesse ateliê. Então tem 7 ervas, que é um tipo de incenso que é um incenso meio que um combo, para você realmente fazer uma limpeza, uma proteção, dar um axé na sua casa. E eu faço também esses outros incensos assim, que também são incensos naturais e tal, só que eles são mais floridos, mais alegres. Então esses
são para um outro momento, para quando você quer festejar, para quando você quer deixar a sua casa mais acolhedora, às vezes tomar um vinho, sabe? Tipo, ficar se curtindo ali à noite e tal. Então eu recomendo um incenso mais alegre, vamos dizer assim. Aí, para acender, para usar esses incensos, tem esses incensários aqui, que são feitos, na verdade, por uma parceira minha. E eles são feitos em cerâmica, à mão, por ela, que também é uma artesã, né, enfim. Então ela desenvolveu esse tipo de incensário que é feito perfeitamente para você queimar o seu incenso natural assim, bonitinho, direitinho. Além dos incensos assim, em formato de bastão de ervas, eu faço também incensinho em pó, que são esses daqui. O incenso em pó, ele também é para defumação, né, para fazer toda essa parte de limpeza, energizar ali o ambiente, mas tem muita gente que tem dó de acender ou tem dificuldade de acender os incensos assim de bastão. Então eu fiz o incensinho em pó, que é um pouco mais prático para o dia a dia, para quando você estiver trabalhando, enfim. Tem os sprays. O spray de arruda é o spray mais vendido, é o spray que eu mais faço aqui na Poderosa Isis, né? Que é uma tintura feita de arruda fresca e álcool de cereais. Então, o álcool ele vai roubando as propriedades da planta e quando você borrifa esse spray na sua casa, ele dá aquela limpada, dá aquela energizada. Então, às vezes, você recebeu uma visita que estava com uma energia meio estranha, ou às vezes você mesmo estava com uma energia meio estranha e quer dar um axé ali, quer dar uma mudada no astral, dá umas borrifadas na casa. Ele é muito, muito, muito cheiroso para quem gosta de arruda, porque a arruda ela tem um cheiro forte, né? Mas ele é bem potente, bem poderoso. E aí eu tô desenvolvendo, na verdade, um outro spray, que é esse daqui, que é um spray de canela com laranja, que ainda não tá disponível, mas em breve vai estar. Que é um spray para prosperidade, para atrair coisas para sua casa. Então, enquanto a arruda limpa, a canela, a laranja colocam a energia para cima, sabe? Eleva o astral. Todo ano eu faço um calendário lunar, que é para a gente realmente acompanhar as fases da Lua que regem, né, o nosso dia a dia, regem as marés, as nossas emoções. Se a Lua ela consegue movimentar as águas, nós que somos 70% água, somos movimentados também pela energia lunar. Então eu acho importante a gente estar atento, né, e usar de certa forma o calendário lunar. Então todo ano eu faço esse calendário. E aí, pegando esse gancho das fases da Lua, das fases lunares, eu faço banhos de ervas, que são esses daqui. É um kit com 4 banhos, cada banho faz referência a uma fase da Lua também. Então, para a gente conseguir extrair de cada fase lunar o melhor que ela tem para nos oferecer. Então, às vezes, as pessoas têm um pouco de receio, a Lua minguante, que é mais, né, uma energia mais baixa. Aproveita essa energia para fazer uma limpeza, para fazer um desapego, né? A Lua nova, que é o momento de renovar. Então, depois que você desapegou, renova, faz da sua vida uma coisa nova, para poder crescer na Lua crescente, expandir na Lua crescente e chegar na Lua cheia pleno, né? Então, as 4 fases vão se complementando, você vai tomando esses banhos de ervas que vão trazendo para o seu dia um pouco mais dessa energia lunar, essa energia tão forte, tão potente. Agora eu vou apresentar para vocês os cumbaiás. Cumbaiá, ele é um fumo de ervas, então ele não tem tabaco, não tem nicotina. Ele é feito só com ervas secas, né, trituradas. Elas podem ser usadas como fumo, então você pode fazer um cigarrinho, fumar essas ervas, ou como chá. Então você pode, se você quiser, esquentar água como se fosse fazer um chá normal, um chá de saquinho. Você coloca suas ervas, coa e bebe, né? Então, cada cumbaiá tem uma função. Eu tenho 3 tipos de cumbaiá. O sereno, que é esse daqui, é um cumbaiá para você relaxar, para você dormir. Então ele é feito com base de melissa e camomila. Então ele é bem calmante, bem relaxante, vai dar bastante sono. O focus, que é esse outro aqui,
é o extremo oposto. Ele é com base de chá verde, então ele te levanta, né? Ajuda a focar, a trabalhar, a estar mais atento no dia a dia. E o rolezinho é um meio termo, que é um kumbaya para você sair, realmente dar um rolê, ver o sol, ele te dá energia, né? A energia do focus, mas sem te deixar muito pilhado, muito atento, né? E te relaxa como sereno, mas sem te deixar com tanto sono. Então ele é realmente para você usar ali no dia a dia, dar um rolê com seus amigos, enfim. E aí, para complementar, tem as sedas e os filtros para você fazer seus cigarrinhos de ervas, né? Com relação a incenso, existe o tabu, né, da palavra bruxaria, de muita gente entender a bruxaria como algo ruim, algo do mal. Existe também o tabu com relação à religião, né? Muita gente acha que fazer defumação, usar os incensos tem alguma relação com uma religião específica, mas a real é que eu conheça, só tem uma religião que não tem defumação. E todas as outras, você vai na igreja, tem o padre lá com um negocinho fazendo a defumação na igreja. Se você vai num terreiro, você vai chegar lá, vai ter uma pessoa que vai passar fazendo uma defumação. Você vai num templo budista, vai ter uma defumação lá também. Então, assim, existe um tabu com relação à defumação, apesar de existir essa defumação em muitas religiões, né? 90% das religiões tem. Existe esse tabu ainda, eu acho, muito. E existe o tabu da bruxaria, né? De que, nossa, bruxa, a bruxa da Disney, né? A bruxa má, a bruxa nariguda, a bruxa feia. Então, se você fala, nossa, fulano é uma bruxa, fulano é uma pessoa ruim. E não existe isso, na verdade. Não existe bruxa boa, bruxa má, bruxa... Todas as mulheres são bruxas, né? Mas muitas não se veem como, enfim. A principal dica para quem quer ser um empreendedor, quem quer ter um negócio, é você ter um CNPJ. Isso é muito, muito, muito importante, né? Porque isso vai te ajudar a chegar em lugares maiores, assim, sabe? Tipo, lógico, quando eu comecei eu não tinha, né? Mas aí eu comecei a ver que se eu tivesse, eu poderia vender para uma grande empresa, chegar em lugares que eu não chegaria se eu não tivesse, assim, sabe? Eu acho que essa é a principal dica. Além disso, eu acho que, né, a gente pode falar de realmente ter autenticidade, ser autêntico, fazer do seu negócio uma coisa que tenha a sua cara, que se conecte com você, né? Eu vejo muita gente com um negócio e às vezes a pessoa vai pulando de coisa para coisa, cada hora a pessoa tá fazendo negócio e nunca tem a cara da pessoa, sabe? Eu acho que se você começa um negócio que tem a sua cara, que é você, é autêntico, a chance de dar certo é muito, muito, muito maior. Acho que a autenticidade é um ponto bem importante, assim, quando você quer fazer um negócio seu. Eu acho que estar aberto a imprevistos, assim, sabe? Eu sofro bastante com fornecedor, com coisas que saem um pouco do meu controle, mas sempre vai ter alguma coisa que vai sair um pouco do seu controle e você tem que estar aberto a... Deu aqui um problema, mas vamos lá, como é que eu vou resolver isso? Fazer acontecer, assim, sabe? Muito interessante e diferente o empreendimento da Letícia, que daqui a pouquinho vai participar conosco de um bate-papo e também com a Angélica Córdova, jornalista e analista do Sebrae. Vamos nos debruçar sobre o negócio da nossa personagem de hoje. Não sai daí, o programa Vida de MEI volta já já.
De volta com o programa Vida de MEI. Hoje nós estamos conhecendo a história da Letícia Madeira, uma microempreendedora individual que decidiu investir em produtos derivados de ervas como incensos. Inclusive, a Letícia já está aqui para participar de um bate-papo comigo e também com a Angélica Córdova, jornalista e analista do Sebrae, que vai fazer aí uma análise e dar dicas valiosas para nossa personagem. Letícia, seja muito bem-vinda aqui ao programa Vida de MEI. Olá, obrigada, tudo bem? Tudo ótimo. Angélica, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito aí nosso convite, por estar aqui participando conosco desta edição do programa Vida de MEI. Obrigada, Bruno, obrigada ao canal Empreender pelo convite e obrigada, Letícia, por compartilhar com todos nós a sua história. Angélica, vou começar com você. Qual a importância de um bom planejamento em um negócio como o da Letícia? Olha, Bruno, o planejamento ele é importante para negócios como o da Letícia, que traz aí, acho que uma coisa do aspecto da vida dela, que ela já se identificava, né? Mas também para qualquer negócio. Por quê? Porque com planejamento você sai de um momento zero e consegue vislumbrar aonde você quer chegar. E aí você sai de uma roda, né, que muitas vezes os empreendedores fazem, acabam caindo, especialmente quem é MEI ou quem ainda empreende na informalidade, que é vender o almoço para comprar a janta e vice-versa, que é você trabalhar, pagar a conta e não ver assim, poxa, eu estou crescendo como empresa ou eu estou só conseguindo fazer aquele dia a dia ali para eu manter as minhas contas, para eu manter a minha vida, a minha família. Então, o planejamento, ele vai te ajudar a sair desse aspecto que muitas vezes a gente brinca falando que é uma eu-presa, né? Para você mesmo, MEI, conseguir se perceber como uma empresa, como um negócio. Então, fazendo planejamento, o Sebrae tem ferramentas, né? Como plano de negócios, tem ferramentas de planejamento estratégico gratuitas que o microempreendedor individual e pequenos e médios empresários podem usar para ajudar a olhar para o seu negócio daqui a 1 ano, daqui 2 anos, 5, 10 anos. E isso traz um norte para a gente, para eu saber que hora é hora de investir, que horas eu devo fazer uma reserva maior, se está no momento certo de tomar um crédito. Então, o planejamento, ele dá segurança para você manter sua operação e olhar com o futuro para poder crescer. E é o que acaba acontecendo com muitos microempreendedores individuais no país, né, Angélica? Eles não saberem aí separar, né, esse lado pessoal do profissional. Na verdade, é de se reconhecerem como profissionais, não é isso? Muitas vezes, né, Bruno, o que acontece é assim, essa figura do MEI, do microempreendedor, ela é uma figura para formalizar muitas pessoas que exercem ocupação, ou seja, o que elas já fazem, muitas vezes um hobby que vira um negócio, ela existe para formalizar a atividade das pessoas que estão empreendendo no dia a dia do país. E aí o que acontece? A pessoa muitas vezes permanece, continua se percebendo um profissional, né? Olha, é como a Letícia, ela é uma profissional aí que trabalha com ervas, com incenso, que é uma área que tem crescido muito, mas muitas vezes não se percebe como empresa. Por quê? Porque muitas vezes é uma empresa de uma pessoa só, porque o MEI tem muito essa característica, né? 90% dos MEIs no país, eles não têm funcionários, apesar de poder ter um funcionário, né? A maior parte não tem, então realiza sozinho. Então não consegue partir da percepção que esse meu CNPJ é de fato uma empresa e é para ser uma empresa, né? O MEI é esse momento que você consegue se estruturar sem uma carga tributária grande, né? Com uma carga tributária mínima e você vai percebendo vários aspectos do negócio, como o planejamento, como a gestão financeira, como contratar uma pessoa. Então, é um momento também de experiência para você poder alçar voos maiores e ter equipe, crescer sua operação, vendendo presencial. A Letícia mesmo começou deixando, né, o álcool com os amigos. Hoje ela já vende online, então, e participa de feiras, né?
Então, esse momento de, olha, vou ampliar meus canais de venda, vou vender para mais gente, muitas vezes ele traz novos desafios. E olhar para esses desafios como empresa, e não só como um empreendedor, uma pessoa, assim, olha, eu sou um profissional, mas eu olhar, eu vou estruturar o meu negócio, faz com que você cresça e tenha mais segurança. E não fique nessa de misturar muito, olha, é minha vida, é meu negócio, vira tudo uma coisa só e a gente tantas vezes fica esgotado, não é verdade? É verdade, e é justamente sobre esse planejamento que a gente vai, Angélica, falar agora com a Letícia, né? Saber dela aí. Letícia, e com certeza lá no início você encontrou algumas dificuldades na hora em que você decidiu abrir o seu próprio negócio e se tornar microempreendedora individual. Sim, eu tive algumas dificuldades. E eu acho que a principal delas foi porque a Poderosa começou durante a pandemia. Então era um momento muito diferente para mim, que eu nunca, né, a gente nunca tinha vivido nada parecido com isso. E eu queria levar a Poderosa para frente, mas tinha essa barreira, né, de não poder fazer feira, ter eventos presenciais. Então, eu tive que logo começar pela internet, assim, e tenho uma certa dificuldade com a parte, né, mais de internet, de entender como criar um site, esse tipo de coisa. Então, eu tive que aprender tudo isso meio que sozinha, assim, com as ferramentas que eu tinha naquela época, né? Eu acho que essa foi a minha maior dificuldade. Depois que as coisas começaram a se abrir, os comércios começaram a voltar, as coisas começaram a fluir com mais facilidade para mim. Assim. E essa dificuldade, né, Angélica, com certeza foi enfrentada por milhares de empreendedores nesse país naquele período da crise sanitária da Covid, né? Sim, Bruno, você vê que a crise sanitária da Covid afetou a todos nós, né? Eu mesmo lembro, assim, parece que faz tanto tempo, mas parece que a gente ainda vive nisso. E vários MEIs começaram seu negócio nesse período, porque muita gente foi para dentro de casa e falou, o que eu vou fazer agora, né? Letícia é um exemplo bem sucedido disso. E Letícia, na hora que ela estava comentando, ela falou da dificuldade da internet. Quer dizer, as pessoas não têm dificuldade em entrar no Instagram, em curtir o Reels, em se relacionar pelo WhatsApp, mas na hora que vai produzir, mostrar suas coisas, é diferente. Então, esse é um grande desafio. O Sebrae sabe disso e a gente tem dentro, né, do nosso portal, o site do Sebrae na internet, uma área de cursos, e tem vários cursos falando sobre essa transformação digital. A gente está com um programa agora no Sebrae, chama Up Digital, que é para quem está começando do zero e pode chegar, por exemplo, a conseguir ser um produtor de conteúdo, né? Ou seja, a Letícia, ela é uma produtora de produtos naturais, né? Da Poderosa Isis, incensos, álcools, essências, o que ela pode também ser ela também é, de fato, uma produtora na internet, porque ela precisa colocar de uma forma bem apresentada, as pessoas precisam saber como chegar nela, ela tem que ter toda uma lógica, toda uma gramática, assim, de disponibilidade para atender na internet. E isso é, muitas vezes, um desafio. Então, sabendo disso, o Sebrae tem vários cursos, de curta duração, cursos que dá para fazer até pelo WhatsApp, que é uma ferramenta que todo mundo tem facilidade, não é? Para poder ajudar o empreendedor a superar esses obstáculos. Então, a gente tem curso de, olha, como você pode anunciar usando ferramentas de busca, como é que você monta um site, como é que você participa de marketplace, e tudo isso, gente, é para o MEI também. Então, assim, ter um perfil no Instagram, ter um site com e-commerce, né, com uma aba ali para poder fazer a compra direto para o site, fazer o pagamento. O Sebrae tem cursos que oferecem essa formação gratuitamente. E foi o que foi o caminho natural que milhares de empreendedores optaram de buscar justamente a internet, Angélica, no período da pandemia, porque todos eles tiveram de se reinventar, né?
Certamente, a internet foi a nossa janela com o mundo, né? E ela continua sendo essa janela. Claro que hoje as pessoas também vão no presencial, né? A Letícia participa de feiras hoje, né? Agora, muita gente nem foi mais para o presencial. Por quê? Tem pesquisas que mostram que a tendência dos brasileiros de compra na internet aumentou muito. A gente pode olhar assim pessoalmente. Eu, há 3 anos atrás, raramente comprava pela internet. Hoje, a compra pela internet, por espaços, né, de marketplace, que são Amazon, Shopee, até Magazine Luiza, outras marcas, né, muitas delas parceiras do Sebrae, é majoritário. Então, as pessoas migraram muito para esse espaço da internet e usam a internet não só para comprar, mas também para se informar. Então, é importante o empreendedor se colocar ali como um produtor de conteúdo, por exemplo. Que tipo de produto eu vou usar? Para que serve determinado incenso? Então, às vezes, não é só vender o produto, né, Bruno, né, Letícia? Mas é também você trazer informações sobre aquele produto, munir o seu consumidor, né, o seu cliente, de informações que vão agregar valor do que ser só uma simples compra, mas vai ser uma compra com engajamento, com valor. Então, isso é muito importante, estar aí junto na internet e produzir vários conteúdos. E falando em produto, Angélica, pelo que eu entendi da Letícia, da história da Letícia, é que o incenso é um dos produtos mais procurados pela clientela dela. Letícia, você estuda, está dentro dos seus planos lançar novos produtos? Sim, a ideia da Poderosa Isis é ser uma marca não só de incenso, é claro que o carro-chefe é a parte dos incensos naturais, mas é criar um lifestyle inteiro, assim, sabe? É criar todo um universo poderoso para a gente conseguir colocar no nosso dia a dia, né? Principalmente quem mora em cidades. Hoje em dia, quando a gente fala de bruxaria, a gente pensa muito em campos, em florestas, em estar em contato com a natureza, e nem sempre a gente consegue ter esse contato tão forte quando a gente mora numa cidade como São Paulo, né? Então, a ideia da Poderosa Isis é exatamente ter uma série de produtos, de magias, de itens que vão te levar um pouco mais para perto desse universo, se conectar um pouco mais com o sol, com a lua, com a água, com a terra, fogo, enfim. Então, além dos incensos, tem sprays energéticos, tem banhos de ervas, e eu faço algumas outras coisas. Faço canga para você levar para a praia com imagens de sol, da lua, dizeres que remetem a esse universo mais natural. Ecobag para você usar também no seu dia a dia e intencionando, né, toda a tua magia ali naqueles objetos que podem ser vistos como corriqueiros, como coisas que a gente usa muito, né, sem pensar, como uma bolsa, por exemplo, mas que tem ali uma imagem que te remete à natureza, que te remete à magia, que te remete a lembrar do teu poder, sabe? Acreditar na sua intuição, no seu poder interno, enfim. Então, a Poderosa, ela é, sim, uma marca que fala sobre incenso natural, fala sobre, né, bruxaria num todo, mas que tenta trazer esse universo de uma forma um pouco mais ampla, vamos dizer assim. Ou seja, isso aí se chama, né, Letícia, isso aí é inovar, né, é diversificar, você dar possibilidades para os amantes, para os apaixonados, né, de produtos naturais, para quem de fato gosta. E Letícia, e Angélica, na verdade, o que é que a Letícia deve levar em consideração na hora de lançar um novo produto no mercado? Uma das coisas importantes na hora de olhar o momento de lançamento, muitas vezes é a sazonalidade, ou seja, qual o período do ano, né? A gente está chegando agora, por exemplo, Dia das Crianças, né, Letícia? O dia que a gente está gravando esse programa está aí pertinho. Então, por exemplo, várias pessoas que têm afinidade com os produtos que a Letícia vende, que também, a gente fala de mercado, mas isso é uma tendência, as pessoas têm voltado mais para a meditação, têm voltado mais para o autoconhecimento, e a Letícia está atuando nisso. Certamente ela
como pessoa tem muita afinidade, e como empreendedora, ela viu aí uma oportunidade de negócio. Então, é uma ação sábia. Você aliar o que você sabe com as perspectivas de mercado, isso é, de fato, muito... uma possibilidade de crescimento, de prosperidade. Então, para poder lançar um produto, é interessante você, por exemplo, perceber a sazonalidade. Dia das Crianças, as pessoas que têm afinidade com meditação, com esse universo da magia, têm filhos. Então, qual que é a essência que é legal, que acalma a criança? Então, olhar, por exemplo, para as questões da infância e aproveitar esse período para poder fazer postagens com hashtag que está que remetem a esse momento, e aí o produto dela consegue organicamente ficar bem posicionado nas buscas, seja das plataformas de busca como Google, seja nas buscas pelas redes sociais, né? Então, é aproveitar os momentos para poder fazer esse lançamento. Então, não tem isso de eu pensar assim, não, eu faço meu produto e eu tô só fazendo meu produto, não me interesso por política, não me interesso por outras coisas. Não pode, sabe? O empreendedor tem que ser uma pessoa antenada. Porque muitas vezes o que está acontecendo na sociedade de maneira geral é uma oportunidade de você fazer a divulgação de um produto, lançar um produto que você está à espera, está desenvolvendo. Então, isso é uma oportunidade. Então, a gente sempre está de olho no que está, principalmente quem está na internet, né? No que tem se falado muito para a gente posicionar o nosso produto ali daquela forma. Perfeito, Angélica. A gente agora vai fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente segue aqui conversando, não só com você, mas também com a Letícia, a nossa personagem aí, para falar e entender um pouco mais desse modelo de negócio dela, da Poderosa Isis. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Vida de Meia aqui no canal Empreender. Hoje falando da história da Letícia Madeira, ela que é empreendedora, dona da Poderosa Isis. Letícia, a gente falava no bloco anterior sobre a importância das redes sociais. Como é que você lida com elas? Você falou aqui pra gente no bloco anterior que teve alguma dificuldade em divulgar os seus produtos. É como a Angélica falou no início, né? Hoje qualquer pessoa acessa o Instagram, as redes sociais, mas na hora de fazer para o lado profissional, trazer as ferramentas, essas ferramentas poderosas para o lado profissional, a coisa parece que dificulta, não é isso? Nossa, bastante. Porque, assim, a minha dificuldade maior sempre foi com relação a, por exemplo, criar um site, a coisa de falar na internet, de fazer vídeos explicando meus produtos, me comunicar, tirar fotos, fazer vídeos, enfim. Isso nem foi uma dificuldade tão grande, porque eu sou uma pessoa extrovertida, eu falo bastante, enfim, então lido bem com a câmera. Então, para mim, isso nem foi o maior dos problemas, apesar de ser um problema muito grande para muitos amigos meus que também são pequenos empreendedores e me pedem até dica de como que eu faço isso, como que eu faço aquilo, enfim. Mas esse é realmente um ponto, porque a gente, às vezes, que está ali na produção, está fazendo, né, com as mãos o nosso trabalho, a gente tem que estar na frente de uma câmera, explicando, falando bem, né, deixando tudo claro, prendendo a atenção de quem está vendo a gente, porque as pessoas que estão ali no Instagram, no TikTok, enfim, elas estão rolando a tela eternamente. Então, você tem que prender, você tem que chamar aquela pessoa para você. E isso não é uma tarefa fácil, né? Então, eu acho que tem isso, assim, sabe? Dessa dificuldade de você prender a atenção da pessoa, conseguir ser uma pessoa multitarefas, sabe? Conseguir, além de produzir seu produto, também comunicar bem, prender a atenção, fazer vídeos legais, tirar fotos boas. Enfim, isso tudo é uma questão bem grande.
Mas a minha questão pessoal foi mais realmente com a parte de criação de site, de entender sabe, como que colocar ali, domínio, esse tipo de coisa, assim, sabe? Isso para mim foi muito, muito complexo. E hoje, Letícia, como é que tá essa sua relação aí com o digital, com o mundo virtual? Então, eu tenho hoje em dia, a marca já tem quase 4 anos, né? Tem 3 anos e pouco. Eu já tenho um público no Instagram, um público no TikTok, tenho também um público nas feiras, mas falando de digital, eu acho que eu tô bem desenrolada, assim, conseguindo me colocar bem nas redes, né? E atingir as pessoas que eu quero atingir. Conseguir também fazer o site, entender como que funciona o mecanismo ali de domínio, de criação de site, enfim. E hoje em dia também tem alguns sites que são mais simples, né? Voltados para pequenos negócios mesmo, enfim. Então as coisas estão, acho que, um pouco mais fáceis do que quando eu comecei lá atrás, né? Então hoje eu sinto que eu tô bem, assim, tô dominando bem. Ô, Angélica, quais dicas você passa aqui para a Letícia para que ela, de fato, impulsione a marca dela e consiga cada vez mais clientes? Olha só, eu dei uma olhada, né, nos produtos da Letícia. Eu acho que ela que tem que dar dicas para os outros empreendedores. A Letícia está bem consolidada, apesar dela ter dito dessa dificuldade, eu acho que ela conseguiu transcender a dificuldade, porque ela conseguiu fazer boa apresentação, ela está multicanal. O que é estar multicanal? Ela tem um site com e-commerce que a pessoa consegue achar lá, ela está presente nas redes sociais, Instagram, TikTok, como ela falou, o perfil dela do WhatsApp está integrado com o site, e dentro do WhatsApp ela usa o WhatsApp Business ali com o catálogo de produtos, as fotos estão muito bem produzidas, ela já trabalhou toda a parte de layout, assim, de embalagem. Então, ela definiu essa identidade da marca dela e todo o material visual, estilo de comunicação, dialoga com esse propósito. Então, assim, a Letícia fala que teve essa dificuldade e é muito importante falar isso porque ela conseguiu superar essa dificuldade. Nem todo mundo consegue superar. Ela falou aí mesmo que ela é extrovertida, então ela tem essa facilidade em dialogar. Tem gente que não é extrovertido, que tem dificuldade e às vezes, por exemplo, esse tipo de pessoa não expõe você, empreendedor, expõe seu produto, expõe o resultado do seu serviço, né? Mostra outras formas, isso é bacana, né? Para quem tem dificuldade em se colocar, em mostrar sua imagem, sua voz, enfim, procura fotografar mais o produto, mais o resultado do serviço, para quem está dessa maneira, né? Quem se expõe assim. Agora, o que acontece? Muita gente passa 3 anos e meio, que a Poderosa Isis tem, né, a marca, o empreendimento da Letícia, mas tem gente que passa mais tempo e não consegue fazer essa virada que a Letícia conseguiu. Para essas pessoas, eu recomendo muito a trilha do Sebrae. A gente está terminando uma trilha aí para o MEI, que a gente vai estar lançando nos próximos meses, ainda nesse ano, para poder fazer essa transição. E tem também o Up Digital, quer dizer, tenho super dificuldade, nem tenho rede social. Tem muita gente que fala, nem tenho rede social. Então, para esse tipo de dificuldade, é interessante a gente fazer formas para poder superar. E o Sebrae está aí para ajudar, e a maior parte das coisas são gratuitas. É verdade. E que bom que a Letícia superou, né, Angélica? Agora sim, Angélica, a gente sabe que a maioria desses empreendedores, eles acabam tendo aquele momento difícil quando abre o negócio, ali no início, na jornada do negócio, até mesmo já com o negócio em andamento, alguns empreendedores acabam encontrando uma dificuldade. E com a Letícia não foi diferente, ela teve um momento perrengue, que é justamente isso que eu vou te convidar agora e convidar quem está em casa nos assistindo para conferir qual foi o momento perrengue da Letícia. Vamos ver na tela. Meu momento perrengue
maior, assim, foi quando eu comecei a ter que lidar com prestadores de serviço. Então, por exemplo, fiz uma encomenda de ervas, que eu precisava daquelas ervas na data tal para conseguir secar, para conseguir fazer os incensos, né? Vou dar um exemplo aqui. E aí as ervas não chegam na data, você tem que rearrumar todo o seu esquema de trabalho, porque um fornecedor deu, né, brecha ali num momento. Então, acho que o maior perrengue que eu já passei e que de vez em quando eu ainda passo é com fornecedores, assim. É você ter que lidar com a falta de comprometimento de outras pessoas no seu trabalho, né? Letícia, o que aconteceu com você acaba acontecendo com outros empreendedores também. Esse problema com o fornecedor, você teve esse problema aí, mas que parece que foi solucionado, né? Sim, ainda bem. Mas é isso, assim, eu nunca tinha tido a experiência de ter um negócio, né? Sempre fui CLT, sempre trabalhei para alguém. Então, quando aparecia um perrengue desses, eu jogava, né, na mão de quem tem que resolver. Não sou a dona da empresa. Agora eu sou a dona da empresa, então agora eu que tenho que resolver. Mas acho que é um perrengue que muita gente acaba passando, e a dica que eu dou para quem está nesse momento, assim, é exatamente uma coisa que vocês já falaram lá atrás, que é se planejar e sempre, antes de agendar um lançamento de um novo produto, ter um prazo ali, né? Ter um espacinho de tempo para que, se der alguma coisa errada, você ter como resolver sem fazer com que isso chegue até o seu consumidor final, sem ter que expor para as pessoas que você passou por um problema com aquele produto, por exemplo, sabe? Letícia, a gente percebeu que você começou a empreender em cima de uma dor, de uma necessidade. Como é que foi fazer essa transição? Você como uma pessoa, como uma profissional, com carteira assinada, seletista, todos os direitos garantidos. Como é que foi fazer essa mudança de vida? Deixar tudo isso para, de fato, encarar esse mundo do empreendedorismo? Bom, na verdade, acho que a vida meio que me levou e eu só fui, sabe? Eu sempre fui CLT, eu sou uma pessoa muito certinha, assim, sabe? Sempre tive muito medo de ter um negócio, de ter essa insegurança, de não ter um salário fixo todo mês, enfim, de não ter os meus direitos ali garantidos de certa forma, né? Mas quando começou a pandemia e eu estava passando por um problema emocional, né? Eu comecei a estudar as ervas, a cura através das ervas, a terapia através das ervas, e tudo foi se encaminhando, até que eu fui demitida, na verdade, no meu trabalho. E para mim isso foi uma porta que se abriu. Ao invés de eu ver essa situação como, nossa, uma coisa ruim de, eu fui demitida, o que eu faço agora? A gente está no meio da pandemia. Eu vi como uma chance de eu realmente olhar para o meu negócio e falar, cara, eu tenho isso e isso. Eu não tenho outra opção. Então, se isso não der certo, não tenho o que fazer. Isso tem que dar certo. E eu acho que eu colocar essa força, investir essa intenção toda no meu negócio, fez com que eu realmente tivesse o ânimo necessário para botar isso para frente e para jogar isso no mundo, assim, de certa forma. Angélica, no caso da Letícia, desse momento que ela teve aí durante a jornada dela, você acredita que criar uma rede de fornecedores seria uma saída, uma solução? Perfeitamente, Bruno. Muitas vezes a gente, como empreendedor, especialmente quem é MEI, vê muito a sua relação, né, de trabalho ali, quem é o cliente final. Mas não é isso, a gente tem uma rede, não é só isso, né? A gente tem uma rede de parceiros, né? A gente chama aí no universo empresarial de stakeholders, né? De pessoas que estão ligadas ao nosso negócio, que é muito importante cultivar. Então, o nosso público não é só o nosso cliente.
mas é também o nosso fornecedor. É o fornecedor, por exemplo, o provedor da internet, o seu provedor de celular, né? Quando você vende pela internet, é o dono da loja que você aluga para vender seus lugares. E também as pessoas que te fornecem para que você possa entregar aquele produto, né? No caso dela foi com as bolsas. Então, o que é melhor? É você ter uma rede mesmo. Por quê? Porque assim você não fica vendido na mão de um só. E fora isso, a Letícia colocou, não trabalhe com prazo tão em cima para que isso não chegue, se tem um problema, isso não chegue no seu cliente final. Isso você consiga ali de alguma forma fazer uma barreira e mitigar e amenizar o problema, né? Para que o seu cliente não perceba aí que você teve esse problema, que muitas vezes você mesmo vai ter de sanar. Agora, Angélica, vamos conhecer qual foi o pulo do gato da Letícia. Vamos conferir. O meu momento pulo do gato, acho que foi quando eu comecei a participar de feiras, de eventos presenciais. A minha marca começou durante a pandemia, então começou na época eu morava num apartamento bem pequenininho, então começou ali, né, dentro da minha casa, quietinha ali, não saía, né, vendia pela internet, entregava ali pelo correio e tal. Mas aí começaram a me chamar, as coisas foram se abrindo, né, depois de um certo tempo da pandemia, e começaram a me chamar para essas feiras. Eu tinha um pouco de receio, porque eu nunca tinha participado de nada parecido, mas eu acho que foi o momento pulo do gato, porque eu comecei a ter mais contato tete a tete, assim, cara a cara com o meu cliente. E aí eu comecei a entender melhor o que os meus clientes buscavam, entender melhor como que eu podia melhorar a minha marca, ter essa troca real de energia, porque meu trabalho ele é sobre energia. Então você ter ali um contato visual, um contato de, né, encostar na pessoa, de estar perto, de estar na frente da pessoa, foi acho que o grande pulo do gato, assim, do meu negócio. Da pessoa realmente olhar no meu olho e entender tudo isso, todo esse meu trabalho, e realmente comprar, entender que, né, que precisa disso de alguma forma, que vai fazer bem para ela, enfim. Uma ótima saída, Angélica, essa participação em feiras, congressos e demais eventos foi o que levou a Letícia a ter aquele pulo do gato na hora desse perrengue que ela acabou enfrentando aí durante a trajetória dela, né? É verdade. Olha, Bruno, Letícia, hoje a gente vive um momento em que o Enio do Sebrae, que está sempre aqui no canal Empreender, ele fala que é digital, né? A gente é físico e a gente é digital. Então, esse momento que a pandemia estava amenizando, arrefecendo, e as pessoas voltaram a ir nos lugares, a ficarem juntas, cheias de saudade, a Letícia pôde mostrar o produto dela. E o produto dela é um produto tátil. As pessoas cheiram, as pessoas gostam, as pessoas se encantam, né? Porque a internet é visual, mas ela não estimula outras coisas, né? Como sensoriais, como o olfato, o tato. E como o produto dela é muito disso, de você trabalhar o sujeito de uma forma inteira, participar de feira é essencial. Tem uma máxima que diz assim, que quem não é visto não é lembrado. Então, ela participa dos lugares onde tem pessoas que são público potencial dela, se aproxima, mostra toda essa simpatia que ela tem aí para o público. Eu mesmo já estou com vontade de comprar da Letícia, entendeu? Então, faz esse vínculo. O vínculo, ele acontece pessoalmente. A feira, os eventos são esse momento para isso. E é um modelo de negócio, Angélica, que ela tranquilamente, naturalmente, pode sim encarar aí a aventura não, né? Mas cruzar aí as fronteiras e ter o produto dela reconhecido lá fora. Né? Certamente. Olha, gente, MEI também pode exportar. Os Correios são uma parceria nesse momento de exportação. A gente fala assim, não, eu sou só MEI, não vou exportar aqui nada. A gente tem potencial. O Sebrae também tem capacitações voltadas
para exportação e exportar produtos. Gente, o pessoal lá de fora gosta muito do que a gente faz aqui no Brasil. A gente é um país com muitas possibilidades e que a gente tem produtos que são de fato diferenciados. Acho que a Letícia tem aí o mundo para poder fazer com que o produto dela cresça e logo vira microempresa. Tá nos planos da Letícia, hein, Letícia? Conta pra gente. Nossa, claro, né? Sim, muito. Eu tenho ainda, assim, uma certa dificuldade de como eu consigo mandar os meus produtos para fora. Isso é uma coisa que eu nunca fiz. Pessoas já viajaram, já compraram aqui no Brasil, já levaram para suas casas fora, né? Eu tenho algumas amigas que moram fora. Mas eu, pessoalmente, nunca enviei meus produtos pelo correio. Por questões são ervas, né? São plantas. Então, eu não sei muito bem como proceder nesses casos, como que funcionam as leis, mas vontade de fazer isso. E cliente pedindo também. Sebrae tá aí para isso, é só procurar o Sebrae, né, Angélica? 0800 570 0800. Me corrija se eu estiver enganado. Tá certinho. É isso, Angélica Córdova, analista do Sebrae, jornalista, nossa colega. Quero aqui agradecer sua participação mais uma vez conosco no canal Empreender, nesta edição do programa Vida de MEI. Obrigada, contem sempre comigo. E obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, de conhecer a história da Letícia e poder levar essa mensagem para mais gente. Também quero aqui agradecer a participação da Letícia Madeira, ela que é empreendedora, dona da Isis Poderosa Isis. Letícia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Ai, obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade, pela troca. E é isso. Obrigada. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima edição do programa Vida de MEI aqui no canal Empreender.